Resumo completo do capítulo 1057 do One Piece. Título: Conclusão. O capítulo começa em um auditório na capital das flores. Lá, vemos dezenas de cidadãos sentados em frente a um palco, ouvindo uma história sendo contada pelo professor do país de Wano. O professor está ao lado de uma geisha que toca um shamisen. O professor está narrando a história como se fosse um poema. Ele diz que sob o céu escuro de Onigashima, uma tempestade avançava. O rugido da fera aumentava e a voz do dragão azul trovejava. A chuva caiu no porto de Rabu, banhando as folhas do outono. Ele termina dizendo que para vingar a morte de Kozuki Oden, os seus retentores leais subiram ao palco. As pessoas começaram a gritar animadamente. Aspas, bainhas vermelhas. O professor pede que, embora não tenha grande talento verbal, permita-lhe a honra de contar esta história. Uma história que começou na tarde do, aspas, Festival do Fogo. Passamos por uma floresta perto do porto de Tokage em Udon. Vemos Momonosuke correndo em sua forma de dragão. Kinemon e Yamato estão em cima dele. Momonosuke e Kinemon ficam surpresos com as palavras de Yamato. Momonosuke diz: "Você vai para o mar, Yamato?" Yamato responde: "Eu não vou ir. Eu já contei para o Luffy e o seu bando." Momonosuke fica intrigado com a decisão e se pergunta se Yamato está com medo de alguma coisa. Mas rapidamente diz que não pode ser o caso, porque Yamato já havia se decidido. Ele então pergunta para Yamato se não havia dito que já tinha decidido o que queria fazer agora. Yamato responde a ele. Yamato diz: "Sim, está claramente decidido agora. Oden começou a sua aventura viajando por todo o país primeiro, certo? Além disso, eu também não sei nada sobre o mundo lá fora. Vou seguir o mesmo caminho, e um dia vou sair para o mar." Momonosuke fica ainda mais irritado ao ouvir Yamato, porque ele percebe que Luffy e Yamato conversaram sobre todas essas coisas e Luffy nem se despediu dele. Momonosuke sente que foi tratado como um tolo, e se pergunta por que ele vai sair sem dizer nada. Momonosuke começa a ter algumas lembranças do que passou desde que o seu pai morreu. São cenas que já vimos no mangá. Depois dessas memórias, voltamos ao presente. Depois de tudo que eles passaram, Momonosuke se pergunta se Luffy tem um coração. Aí ele diz que ele é um homem cruel, e que ele estava errado com ele. Eu pensei que ele era diferente. Momonosuke diz que Luffy confundiu liberdade com grosseria. Kinemon concorda com ele, mas pergunta por que Momonosuke está correndo em vez de voar. Momonosuke diz para ele calar a boca. Kinemon também fica muito bravo e diz que quer ver a explicação de Luffy por tratar o Shogun assim. Momonosuke diz que achava que eles eram amigos. Yamato diz que eles não deveriam ficar com tanta raiva, que não é grande coisa. Momonosuke diz que é porque eles o envergonharam. O que Luffy fez é imperdoável, e por isso vai espancá-lo e mordê-lo quando o pegar. Nós vamos para o porto de Takagi. Os navios de Luffy, Law e Kid estão prontos para partir. Law diz a Luffy que a próxima vez que eles se encontrarem, eles serão inimigos, e que isso pode custar suas vidas. Luffy diz a ele que não há problemas. Chopper se despede de Law. Pouco antes de partir, Momonosuke chega à costa. Ele muda para sua forma humana e ataca Luffy junto com Yamato. Yamato diz: "Viemos ver você partir." Momonosuke diz: "Luffy, finalmente te encontrei." Kinemon saca sua espada e diz a Luffy o que ele estava fazendo em sair sem se despedir deles, depois de todo o tempo que estiveram juntos. Ele acrescenta que está furioso e quer uma explicação. Luffy diz que está tudo bem, eles estão se despedindo agora. Momonosuke olha para Luffy e diz a ele que vai lhe dar uma ordem como Shogun. Então ele começa a chorar incontrolavelmente. Momonosuke diz: "Por favor, não vá."
Eu vou me sentir sozinho. Fique conosco, não me deixe. Graças a você, nós sobrevivemos. Graças a você, agora podemos rir. Obrigado por me ajudar a vingar meus pais. Sou um idiota, eu não consigo colocar em palavras. Tenho medo do que o futuro reserva. Então, por favor, não vá embora. Robin, Sandy e Brock olham para Momonosuke sorrindo. Chopper está emocionado e Frank está chorando como Momonosuke. Zorro ri e diz que é um pouco embaraçoso. Nami também está animada e diz a Zorro que eles não podem culpá-lo. Momo-chan ainda é uma criança. Luffy pede algo que já está pronto para o Sop. Luffy dá para Momonosuke. Luffy diz: nós estávamos esperando aqui porque eu queria te dar isso. Aspas, o tipo de atitude é essa para um Shogun. Momo, todos nós sabemos como você é. Mesmo que de repente você tenha se tornado grande e forte. Você é um idiota covarde. Mas, para mim, você é como um irmãozinho. Momonosuke abre o presente e percebe que é uma bandeira muito grande do bando do Chapéu de Palha. Luffy continua falando. Quando eu te encontrar, será uma situação complicada. Lembre-se de seus dias de aventuras no mar. Coloque isso em algum lugar no país de Wano. Se algum cara perigoso aparecer no futuro, mostre isso a ele. Diga que se ele quer colocar a mão em um dos nossos, significa que ele quer brigar conosco. Quando Luffy diz isso, nós o vemos de frente com todos os seus companheiros do bando atrás deles. Vemos o Sunny. Momonosuke continua chorando enquanto olha para Luffy. Ele diz: então eu sou um dos seus? Luffy responde: Kinemon, Yamato e Momo, eu irei atrás de qualquer um de vocês quando decidirem que querem ser um pirata. Mas eu não aceito covardes. Deixo tudo em suas mãos, Yamato. Yamato responde: conte comigo. Kinemon ri ao ouvir Luffy. Yamato fica muito sentimental com as palavras, e Momonosuke se curva para agradecê-lo. Luffy ordena a partida, e o resto do bando se despede de Momonosuke, e diz a ele que ele pode fazer isso, que ele deve ser um grande Shogun. Enquanto eles os observam partir, Momonosuke diz a Kinemon que um dia ele superará Kozuki Oden. Kinemon diz a ele que ele vai testemunhar isso. Yamato pergunta se ele quer dizer que irá superá-lo. Momonosuke com raiva diz que não. Já no mar, os navios de Luffy, Law e Kid estão prestes a deixar os limites do país de Wano. Nami indica que eles devem ir para Hakumei para desembarcar do navio no porto de lá. Brock diz que é um alívio. Depois de escalar as perigosas cachoeiras, eles agora descerão com segurança. Chopper também está feliz. Kid os provoca quando ouve que eles vão usar esse porto, que é o mais seguro. Ele diz que é uma decisão que se encaixa com perdedores como eles. Luffy e Law ficam muito irritados ao ouvir as provocações de Kid. Seu bando diz a Luffy que não há nada de errado em ir para um lugar mais seguro e não cair nas provocações do Kid. Luffy ordena a Jinbe para levar o navio para onde ele indica, enquanto o resto do bando diz a Luffy para não fazer nada maluco. Nós finalmente vemos como os 3 navios caem sobre as cascatas quando Luffy, Law e Kid percebem que talvez não fosse uma boa ideia ir por aquele caminho. O narrador começa a falar enquanto vemos os rostos de Luffy, Law e Kid. Ele diz que a força desses criminosos comprados por Lord Momonosuke e Kinemon não é nada desprezível. Eles causam estragos com sua força como um verdadeiro rei da sabedoria. Mesmo Kaido, o Rei Dragão e o grande demônio das cortesãs não conseguiram derrotá-los. E agora eles partem para um último suspiro que divide o céu. Voltamos ao palco da capital das flores. Lá, o professor continua contando a história. Agora ele fala sobre Orochi. Quando eles pensaram que ele estava morto, seu ódio fez seguir em frente e foi para a princesa Hiyori. Mas Denjiro, o retentor número 2 de Kozuki Oden, entrou em cena com um corte limpo. Esse foi o final de Kurozumi Orochi.
um relâmpago caiu sobre eles, e com ele caiu da ilha de Onigashima Kaido, o Rei Dragão. As nuvens escuras que cobriam os céus do país de Wano agora estão desaparecendo lentamente. Mas algo incrível aconteceu. Orochi, em chamas, olhou para eles e disse: aspas, o ódio dos Korozumis vai amaldiçoar este país até o seu amargo fim, sem o menor sinal de medo. Enquanto o professor conta a história, vemos algumas vinhetas mostrando o que aconteceu em Onigashima. O professor continua a contar a história, dizendo que a princesa Hiyori empurrou Denjiro para o lado e sem medo ficou diante de Orochi em chamas. Na mão trazia um leque com o símbolo dos Kozukis, apontando para Orochi. Em sua mente, a memória de seu pai, sua mãe e sua terra natal. Em uma grande página dupla, vemos o público gritando que estavam esperando por essa parte. O professor pede para todos gritarem juntos. A princesa Hiyori fala com Orochi. Ela diz, aspas, os Korozumis nasceram para queimar. A plateia grita enquanto Hiyori chora lembrando de Oden e Orochi queimando vivos. As geishas tocam o shamisen bem alto. Enquanto o professor diz que o Festival do Fogo continua em memória da história de vingança bem-sucedida, que começou no porto aonde, aspas, a lua cresce invertida, é avistada. A sangrenta história de ressurreição do clã. Em seguida vemos uma foto de Momonosuke com sua família e todos os seus amigos, enquanto o narrador fala novamente. Esta é uma história de como guerreiros famosos recuperaram sua glória, e eles fizeram isso bem na hora. Momonosuke, Kinemon e Yamato dirigem-se ao castelo do Shogun, enquanto as pessoas os cumprimentam. Eles têm uma nova missão a cumprir. Momonosuke diz, agora onde devemos colocar essa bandeira? A cortina dessa história se fecha com uma palavra final do narrador. Agora vamos fazer uma pequena pausa, e se as chances permitirem, esperamos vê-los aqui novamente. O terceiro ato da história do país de Wano termina aqui, com flores de cerejeira voando em um país livre e com um grande futuro pela frente. É mesmo, é? Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir 3 coisas. Deixa o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples, 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima!